Ya 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 whoop ya ya whoop ya 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 ya. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos, todas e todos que estão nos acompanhando hoje, aqui nessa segunda semana de projeção REC Conquista. Né? Hoje estamos aí com a temática Gênero e Patriarcado. Meu nome é Jéssica Oliveira, né? Vou começar me apresentando. Eu sou atriz, produtora cultural, escritora da cidade de Poções, Bahia. Tenho 29 anos, estou ruiva no momento, cabelo crespo, curto, olhos grandes, óculos, usando óculos, aparelho, e estou usando fone de ouvido, uma camiseta, uma blusa, né? Uma blusa preto, xadrez com preto, branco e cinza, em um ambiente com fundo preto, com alguns detalhes das paredes brancos e com um adesivo com um moinho e detalhes multicoloridos. Hoje a gente vai ter duas exibições, né? Na noite do REC Conquista, nós vamos ter a exibição do EP de canções para não dormir, com o episódio O Cravo e a Rosa, que é escrito e dirigido por Daniel Leite Almeida, e vamos ter a exibição também do curta O Ovo, que é escrito e dirigido por Rayane Telles. O curta de Shirley, que é Bicho, ele vai ser exibido no dia 12 da nossa programação. Daqui a pouco eu falo mais detalhes aí da exibição e tudo certinho, mas eu vou abrir esse primeiro momento para as meninas falarem um pouco, começar a introduzir o tema. Aí vamos começar com Shirley. Olá, então, eu sou Shirley Ferreira, né? Eu sou uma mulher de pele clara, magra, cabelos escuros, cheios, castanho escuro. Tô vestida, que vai até os ombros, meus cabelos. Eu estou vestida com uma blusa amarela, que tem uma rendinha, uns botões na frente. E no fundo é uma parede cinza, com alguns riscos de giz branco, e um painel de macramê com as cores da bandeira da Jamaica. Enfim, feliz, né, dessa segunda programação do REC. É um projeto bem bacana, né, da Ato 3, eu acho que bem valioso, né, no sentido de promover aí tanto a divulgação do que a gente está produzindo, mas também a questão da fomentação também, né, formar de alguma forma também plateia, não para o cinema, porque o cinema realmente é algo já bem assistido, né, pela população, mas sobretudo do cinema que é produzido no Brasil, que é produzido no interior do Brasil, né? Eu acho que isso acaba sendo um projeto que acaba formando também essa plateia, né? Então, como a Jéssica falou, né, trabalho tanto na verdade, eu venho mais no teatro, né? Eu tive poucas experiências aí no cinema, e através mesmo da Ato 3, tive também a oportunidade de trabalhar com Raid, até mesmo no filme que vai ser apresentado hoje, né? Que é O Ovo, e aí eu digo para todo mundo aí, vá assistir, é valioso, vale a pena. É um trabalho muito bonito, com uma equipe muito bacana também, que teve aqui, tudo, né, local, e também Rai acabou trazendo também outras figuras para somar dentro do processo, que está também no Brasil, né, tem outros atores que fora aqui da cidade, que foi um processo muito bacana. Bom, eu não sei nem como introduzir sobre essa questão, né, mas eu acredito que seja necessária, né, porque a gente sabe que o que prevalece enquanto que prevalece na nossa espécie enquanto possibilidade de existir, né, em todos os meios, digamos assim, é o homem, né? Sobretudo o homem branco, o homem, enfim. Então a gente sabe que isso prevalece. Então, falando de outras partes da nossa espécie, a gente acaba não tendo esses tantos privilégios que os homens têm. Então, mesmo não sabendo por onde começar, é sem dúvida um assunto extremamente importante, não só para as mulheres, mas acredito para enquanto sociedade, né? Enquanto humanos mesmo, assim, né? Acho que abrir essa discussão é necessária mesmo, assim. É preciso avançar e é preciso
diminuir as violências de vários níveis, né, com relação à mulher, que não está só na questão física, né, a própria violência, a gente não ocupar os espaços que os homens ocupam, na questão mesmo da dignidade, da sobrevivência, da complexidade do que é ser, né, porque, infelizmente, a mulher, sobretudo na nossa sociedade, na nossa cultura também aqui no Brasil, é muito limitada a questão da forma, né? A gente é reduzida a uma forma, reduzida ao tipo de comportamento que a gente deve ter. No entanto, a gente, enquanto ser humano, né, é muito mais complexo, né? Está muito para além de uma forma física, né, e de uma projeção social. Aí o bicho, né, que vai ser no outro dia, que fala sobre isso também, eu gosto bastante de falar, que percorre, querendo ou não, sobre isso, né? Também a gente fala de violência no parto, né? A gente sabe que os nossos corpos estão violentados em vários lugares da nossa sociedade, e um desses lugares é, né, na hora que a gente vai parir, né? Não só das mulheres, mas quanto das pessoas que têm útero, né? Vale a pena dizer isso também, né? Então, a violência, sobretudo no corpo da mulher, mas ela está em todo lugar, que é encontrada alguma característica que identifique quanto mulher, né? Você pensar em um homem trans que tem um útero, e ele ser violentado, né, porque tem um útero, e aí já também está não só relacionado à questão da violência com as pessoas trans, mas também voltada ainda também à mulher, né, porque identifica ali um corpo que deveria ser de mulher, no entanto, assim, é violentado por várias vezes, né, por ser trans, por ter um corpo, ter um útero. Então, a discussão é bastante ampla, vale a pena também assistir, para que a gente esteja atentas e atentos a que isso diminua cada vez mais, né? Que a gente respeite o processo do nascimento, né? Da vida. Vou passar aí a fala para a Rayane apresentar também. E gostaria de ressaltar aqui inicialmente, aqui, parabenizar os meninos que estão aqui presentes, falar assim, do quanto eu sou apaixonada pelo trabalho, né, de vocês, tanto o Ovo quanto o Bicho, já assisti várias vezes, assim, e mais para frente a gente vai dialogando aqui sobre essa questão de gênero e patriarcado, sobre várias coisas que mexeram intimamente comigo em muitos sentidos, né, então, assim, e aí a gente entra também nessa questão de... Rayane também fez parte da assistência de direção do EP, né, que vai ser exibido hoje também, então a gente entra um pouco nessa questão também do EP, dessas questões que nos atravessam. Aí, nesse primeiro momento também, Rayane pode começar se apresentando e também já introduzindo a temática aqui, o que você quiser falar sobre. Oi, gente, meu nome é Rayane, eu sou mulher, sou negra, eu tenho tranças no cabelo, eu estou usando um fone de ouvido, atrás de mim tem uma parede completamente branca. Eu sou diretora, sou roteirista, sou formada em cinema pela UESB, sou diretora e roteirista do Ovo, o filme que vocês vão assistir aí. Tudo que eu tenho que falar é violência, assim, total. Não sei. E a discussão é de como a gente pode romper isso para as nossas crianças, né? Para o futuro, na real, assim, eu acho. Não é, a gente está sempre nesse campo do feminino, do feio. O nosso período menstrual, a gente tem que esconder, porque é algo muito feio. O parto é algo muito feio, como se o que é do feminino fosse algo que tem que ficar restrito, tem que ficar guardado, né? Ao mesmo tempo que a sociedade coloca esse papel da mulher de reproduzir, mas é um reproduzir assim, né? Entregar o produto, né? O processo tem que ser seu. Você tem que entregar esse produto para a sociedade. Sua função é essa. Então, assim, isso me atravessa muito. Só retomando aqui um detalhe, né, que eu falei lá no começo de EP. EP é o episódio, né, tá? É um episódio de canção para não dormir, tá? A gente vai retomar um pouquinho nele também, pessoal, porque eu falei EP e pode não ter ficado claro aí. É um episódio da piloto da série. Retomando aí sobre o bicho, aí nesse processo, eu queria, né, fazer esse questionamento para a Shirley para ela poder trazer até para a gente, porque assim, eu imagino o quanto me atravessou e o quanto me ficou em mim assistir. E aí eu queria saber, Shirley, porque assim, ó, a gente sabe que é extremamente necessário
para que a gente fale, para que a gente tenha... Porque você tocou no início aí que assim, o audiovisual ele já tem um público. Já que a gente tem público, a gente tem que aproveitar esse público e levar essas questões. Porque muitas vezes está num campo de... não de discussão, né? Está no campo o entretenimento, mas ainda aproveitar esses momentos para chegar com essas discussões. Eu acho que a arte tem esse poder, né? Seja na música, no teatro, no cinema, e o cinema consegue atingir, porque nós... muito, né? Porque tem um público muito grande. Eu queria que você falasse também, porque assim, sabemos da importância de falar sobre a temática. Mas, assim, para você, esse processo de criação, eu fiquei pensando muito nisso, porque quando a gente passa pela escrita, quando a gente para escrever algo, a gente vive tudo aquilo. Então, reviver novamente todo esse processo é um campo muito difícil. Então, eu queria saber um pouco de você também, como foi falar desse processo e o que você... Como veio essa ideia de trazer isso para o pessoal, de trazer a performance, né, do curta? Como foi esse processo para você? Não, é claro que é doloroso, né? Você visita a violência, claro que você não vai visitar ela na mesma intensidade, né? Mas, assim, eu tenho a oportunidade de fazer tratamento psicológico, né? Após isso, então, isso me ajudou a poder projetar o bicho, né? É necessário que a gente realmente coloque para fora, porque se a gente preenche também, aquilo gera outras questões gravíssimas, né? Violências outras que você não vai dar conta no futuro, porque você não sabe por quê, porque você prendeu aquilo ali que você sofreu, né? E outra coisa é que, na minha cabeça, eu tinha uma dívida social, né? A gente vive numa sociedade extremamente violenta, muitos corpos são violentados mesmo, assim. Enquanto é difícil dizer, é difícil lutar. Eu acho que eu não gostaria de estar lutando, eu gostaria de estar vivendo a minha vida em paz, curtindo com meu filho. Eu gostaria de estar fazendo isso, né? Seria maravilhoso. Mas enquanto eu vejo até o meu próprio filho, e vejo o mundo, e vejo outras mulheres, sobretudo até no mesmo hospital onde eu parei, continuar a violência, você vê coisas absurdas, né? Diariamente. Então eu falei, pô, não tem para onde fugir, a gente está aqui, né? Eu estou aqui nesse mundo, estou aqui nesse país, estou aqui nessa sociedade, não tem para onde fugir. Eu preciso fazer com que eu continue vivendo e, ao mesmo tempo, também dizendo, gritando, né? Porque eu posso ter vivido frustrações, né? E frustrações na vida, frustrações nesse sentido, da forma como eu queria ter parido meu filho, no direito que eu tinha de parir ele, eu posso ter sofrido alguma, como é que fala, trauma, mas isso não significa que eu quero isso para o futuro, ou que eu quero isso para as outras mulheres, né? Muito pelo contrário, eu quero que isso pare, né? E infelizmente, a gente sabe que não vai parar de um dia para o outro, mas se a gente, mas mais uma voz diante de tantas outras vozes lutando por isso, né? Então, no sentido mais de consciência, saber que eu estou somando a isso, saber que eu tenho para mim era uma dívida social, ao mesmo tempo uma questão com o meu próprio filho, né? Saber que ele está se tornando uma pessoa e que amanhã a gente vai um dia discutir sobre isso, né? E como será? Qual vai ser o posicionamento diante dele, né? Então, era toda essa responsabilidade. Eu não sou roteirista, né? Assim, eu não sei escrever, na verdade, né? Tenho várias dificuldades na questão de escrita. Então, meu processo criativo, ele é muito diferente, ele é muito um processo coletivo. No teatro, é sempre um processo coletivo, na sala de ensaio e tal. É um outro processo que não é só esse processo solitário, né? Apesar que a performance é também um processo solitário, né? Mas o meu processo de criação, eu posso, em algum momento, parar sozinha, obviamente, mas ele é um processo de troca, né? Rai mesmo foi assistente do bicho, quer dizer, a gente trocou, né, os nossos processos, né? Tanto trabalhei no Ovo também, como também Rai também trabalhou no bicho. Isso foi fundamental. O início do nosso processo foi de muita conversa, e essa conversa foi extremamente importante, porque Rai é uma roteirista, tem uma experiência outra, né, qual não tem. Então, ter ela quanto escuta nesse processo para saber o norte de como eu ia amarrar esse roteiro foi fundamental, né? Então, quando eu visito, eu não assisto mais o bicho, porque eu, assim, não tenho condição de ficar assistindo.
Acho que é uma necessidade, eu acho que existem várias formas de se dizer sobre o assunto, né? Acho que a arte é isso mesmo, a arte tem vários caminhos para nos tocar, né, na nossa sensibilidade, através tanto do choro, do riso, da angústia, da esperança, sabe? Essas sensações são sensações humanas. Então, buscar meios, né, para se tocar, porque não adianta só falar na linguagem mais simples do que a gente está acostumado a dizer, né? Na questão da fala, é preciso, por isso que a arte existe, né? Porque a gente é muito mais complexo do que definições básicas, de linguagens básicas que a gente se comunica coletivamente, né? A gente, na verdade, é bem múltiplo, né? A gente fala aí, vê pessoas fazendo várias coisas, na verdade, o ser humano, a gente tem formas de se comunicar para além do que a gente se estabelece enquanto normalidade, né? Então, existem outras formas, e a arte consegue acessar esses outros sentidos, sabe? Para a gente até desenvolver um discurso e uma discussão sobre certos assuntos, né? Então, acho que eu me sinto muito... Eu consigo ter essa liberdade na performance, que não é uma linguagem que a gente está lidando no dia a dia, né? Mas ela é uma linguagem bastante livre, assim, consegue agregar vários outros elementos de outras linguagens na performance, é muito livre nesse sentido. Então, eu me sinto muito, meu corpo, enquanto também performer, acaba me sentindo muito à vontade nesse processo de criar a partir disso, né? Tendo essas experiências performance, eu acho que foi um avanço para chegar no bicho, né? Eu precisava colocar isso para fora, e precisava colocar isso para fora que pudesse abrir discussões, né? Que não ficasse na minha história, mas ele está ali emprenhado na história que eu vivi, mas eu sei, como você mesmo falou, não só isso, como questão também do capacitismo, que são outros assuntos. Mas é isso. E quando você fala, né, dessa insegurança que nós mulheres temos, e aí me remeteu um pouco também para o episódio, né, de Canções para Não Dormir, que tem uma cena mesmo que me causou um bug, assim, porque é isso que a gente vive o tempo todo, né? Aquela sensação de insegurança em qualquer lugar. A sensação de que em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente não está segura. Né? E quando a gente vê, por exemplo, a gente fala, né, de você não estar segura, o filme traz, o EP ali, o episódio traz muito isso, que ela não está segura dentro de casa, fora de casa, dentro de casa também ainda não encontrou essa segurança. Então, a gente vê essas questões permeando, né, tudo isso, e que às vezes, assim, a aproximação masculina, qualquer questão, assim, nos causa medo, mesmo quando talvez não seja, né, uma intencional e tal, mas que a gente vive assustado a todo momento. E muito essa culpabilização ainda da mulher, né? A gente sempre essa culpabilização pelo que aconteceu e tudo mais, e aí a gente vê casos que não tem lógica, né? A gente vê essa questão quando fala, por exemplo, da violência obstétrica, né? Teve o que aconteceu recentemente, o caso de mulheres que foram, né, estupradas durante o processo de parto, né? De preparação para o parto e tudo mais. Então, assim, essa insegurança a todo momento, né? Essa falta de voz, falta de vez. E é muito triste pensar que, assim, a gente fala, mas a gente ainda está aqui nesse lugar de não, nós temos que falar nisso. Parece que assim, os anos avançam e a gente continua tendo que discursar sobre isso, a gente continua tendo que falar sobre isso, a gente continua tendo que mostrar sobre isso, porque as coisas, como você disse, você vivenciou no parto, as pessoas continuam vivenciando no mesmo local, em outros locais, em tantos outros lugares, né? E aí eu aproveito para entrar um pouco na questão do ovo, e aí eu vou passar logo para a Rayane, mas assim, essa questão mesmo, né, como o ovo traz essa abordagem mais futurística e tudo mais, mas assim, a todo momento deixando essa passagem, pelo menos no meu sentido, né, claro que é subjetiva e cada um vai nos seus caminhos, mas muito de trazer isso, né, de futuro, mas preso a esse passado e com questões tão delicadas, com questões tão complicadas que a gente continua tendo que falar. Às vezes a gente vê, por exemplo, se a gente revisita uma entrevista, um texto que a gente escreveu há muito tempo, e a gente percebe que a gente continua tendo que bater nas mesmas teclas, lidar com as mesmas questões.
e questões tão delicadas, assim, né? E eu realmente estou morrendo de medo de entrar muito nos especificidades dos filmes, então, assim, eu queria que Rayane falasse um pouco também, né, assim como Shirley, de como foi esse processo de criação, de como são essas vivências, do que, e assim, destacando da importância, assim, né, de termos hoje, por exemplo, a gente vê até dentro, a gente vê dentro da indústria audiovisual, né, como em vários outros locais, né, uma presença masculina muito grande, e assim, a gente tem, hoje, é um orgulho muito grande, por exemplo, Rayane está presente aí em vários, né, está mostrando, ainda mais no interior, a gente já tem um distanciamento, então Rayane está indo aí, alçando voos bem mais longos aí, levando, né, essa cultura do interior mesmo, mostrar que a gente produz no interior, então assim, o ovo mesmo, uma coisa que eu até coloquei para ressaltar no começo, ele foi, né, ele ganhou como melhor roteiro no 9º Anápolis Festival de Cinema, então acho muito importante assim, a gente falar sobre isso, sobre como né, levar, extrapolar, sair dos nossos muros e levar isso mais longe. E assim, enquanto a gente ganha voz para discutir esses temas, para levar essas temáticas. Então, Rai, fala um pouquinho assim sobre como foi também esse processo criativo, essas questões que te atravessam, como vem dessas vivências, né? E tudo mais. Então, na verdade, a ideia do ovo surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma pessoa, né? E ela tinha me informado que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a personagem do filme, né? Os pais, eles combinaram de ter um nome específico, e eu acho que antigamente eram só os homens que podiam registrar, né? As mães não registravam. E eu acho que é pela questão do pós-parto, eu imagino, não sei, mas parece que era uma lei. E aconteceu o mesmo caso e eu fiquei chocada, real, assim, não sei se é porque a gente está vivendo hoje em dia tantas questões, conversando tanto sobre feminismo, sobre machismo, que eu fiquei, cara, não é possível, isso para mim é um absurdo, um abuso. E isso foi há 30 anos atrás que aconteceu com essa pessoa, e não tem tanto tempo assim, né? Mas eu fiquei realmente chocada, eu falei, cara, não é possível uma coisa dessa, eu preciso escrever sobre isso urgentemente. E as coisas acontecem muito assim comigo, né? Eu vejo uma coisa que me parece interessante, me parece muito absurdo, e eu vou escrever numa notinha, eu falo, isso precisa virar filme urgente, isso é muito legal. E aí eu escrevi numa notinha do celular, e eu falei, cara, mas isso é muito surreal. E fui pesquisar, e eu vi que vários outros casos tinham acontecido com outras mulheres. E um caso muito específico, a mulher falava que ela não conseguia nem olhar para o rosto do marido. E assim, não é brincadeira, sabe? Tipo assim, isso é realmente um abuso muito grande. É o machismo escancarado, sabe? De achar que é normal você ter um combinado com o seu par, a pessoa parir, a pessoa está no pós-parto, que não é uma situação fácil, né? A pessoa está no pós-parto. Imagino que a cabeça está 1 milhão de... Nunca parei, mas eu sei, não sei não, mas eu imagino que a cabeça está passando 1 milhão de coisas, enfim. E aí, o seu par, o homem, ir lá e, assim, ir num ato de machismo, romper com o combinado de vocês, assim. E eu achei muito absurdo, eu falei, cara, não. Então, bora escrever sobre isso. E foi a partir daí que eu comecei a pensar no ovo. E aí outras pessoas, eu falando que tinha acontecido a mesma coisa, e eu falo, cara, não, sabe? Tipo, meu Deus, mas como os homens são machistas, sabe? Mas que machismo, ninguém fala sobre isso, porque, tipo assim, parece uma brincadeira do tipo, meu pai trocou meu nome, sem minha mãe saber, ai, que engraçado, mas não é engraçado, sabe? Não é engraçado. Mesmo, assim, é um desrespeito total, assim, um machismo total. E aí eu escrevi, comecei a escrever e eu não queria falar sobre seres humanos, e aí eu fiquei pensando no que a gente poderia falar e de como a gente poderia tratar esse tema de uma forma que ficasse mais interessante, que não fosse tão realista. Que eu sou apaixonada também, mas eu não queria que fosse tão realista. E daí me veio a ideia do ovo, que também simboliza essa relação desses dois personagens. Eu acho que estou dando spoiler, mas, gente, está na sinopse. Que simboliza essa relação. E essa questão, Jéssica, você fala sobre o passado e o futuro meio que se misturam, o presente também meio que está misturado. Era a ideia que eu tinha mesmo, assim, no sentido que vamos construir um filme futurístico, mas um filme que está presente, né? Não à toa que, assim, a coisa mais futurística que tem no filme é o ovo, né? Tudo ali é super presente, né? A casa, as relações, o transporte, tudo é muito presente. E era a ideia desde o princípio mesmo que fosse meio que tudo meio misturado, e a gente não tinha total noção se era um futuro daqui 50 anos, ou se é o passado nosso, 30 anos atrás,
ou se é 2021, 2022, 2023, sabe? E foi mais ou menos isso, pensando nessas questões todas de como essas pessoas foram, como essas mães foram atravessadas pelo patriarcado. E aí, mais além disso, enfim, eu com uma personagem com uma mulher da periferia, uma mulher negra, e eu queria também trazer também todas as camadas, sem tirar, claro, a relação que era o mais importante, mas eu queria também atravessar essas camadas a mais aí, que era por serem dois personagens negros, por serem personagens periféricos, com um desejo muito grande de serem de ser mãe, né? A personagem queria muito ser mãe, e o homem não quer ser pai. Mas também eu não queria também culpabilizar ele, sabe? Porque é um corpo negro, numa periferia, então foi formado em cima do machismo, que é uma coisa que a gente tem que conversar, né? Tipo assim, a gente sabe que assim o machismo existe por algum motivo. Enfim, alguns corpos estão ali em outros lugares, né? São periféricos, são pretos, ou são indígenas, são pessoas PCDs, são pessoas trans, enfim, que eu acho que a gente precisa discutir sobre isso em todas essas vertentes. E não sei, acho que é isso, assim. Eu fiquei muito feliz que o filme ele foi para bastante lugar, e assim, o filme só existe por conta da equipe maravilhosa que eu tive, uma equipe incrível, a maioria são de pessoas baianas, a maioria são de pessoas aqui do interior da Bahia, e pessoas incríveis, e o filme só existe por causa deles, só existe também por causa do elenco maravilhoso, e é isso, assim, muito, muito feliz que as pessoas assistiram e que eu tive um retorno muito legal, sabe, assim, as pessoas viram e falaram, cara, que filme massa, que filme que traz uma temática muito massa sobre o machismo, sobre as relações, e também é um filme que traz uma vertente de humor ali, né, presente, às vezes as pessoas riam em algumas cenas e ficavam, gente, que massa. Isso me chama, eu também, quando eu assisti também, a questão do nome é muito marcante, porque realmente é essa questão do muito delicado, e assim, eu tenho amigos que são desse processo, que vieram desse processo de nomes, outros nomes, porque o pai registrou, né, de outra forma. Então, era uma experiência que era histórias que eu já ouvia sobre, né? Tenho um amigo, tenho na família, casos assim, e ver retratado, né? E da forma, eu acho que foi muito preciso como foi retratado para conseguir transmitir mesmo a sensação dela dentro daquilo, conseguiu assim trazer muito bacana dessa forma. E assim, tem uma coisa que uma frase, sempre tem, né, algo assim que fica muito marcado, eu queria trazer, não é spoiler, mas assim, para mim é algo muito assim, que é o se você ceder, dessa vez não. Para mim assim, muito forte, né, porque essa e aí tem outros pontos, né, mas é para não entrar muito no coisa, mas é isso desse lugar de ceder, desse lugar de deixar minhas vontades, né, que vem. E aí quando a gente vai falar de patriarcado, poxa, né, é isso, ceder o tempo todo, é ser criada, moldada, pensada para um fim lógico, né? Que é toda vez que a palavra patriarcado me vem em mente, e aí eu penso em filmes e tudo, ontem até assistindo alguns filmes e tudo, pensando nessa questão do própria questão do casamento, né? Quando a gente tem uma cena tão simbólica que é um pai levando uma filha e entregando ao marido. É algo assim que assim, aí é lindo, né? Aquela coisa, porque aí que é complicado, porque é lindo. Porque quando não é algo que incomoda e tal, parece que tudo é muito lindo, mas olha o tamanho disso, né? Daquela filha que é criada, a questão do nome, quando a gente fala do nome, é algo que é tão pessoal, e aí se tem o nome do pai, o nome do marido, né? Essas questões que são tão assim, então a gente permeia por tudo isso, né? Por esse se deixar, né? Ir abandonando, e aí remete muito também à questão de Canções para Não Dormir, que aí traz também essa questão, né, do se deixar, do ir largando as coisas que se faz, né, e deixando de fazer pela pessoa, pelo outro feliz, né, por estar e por amor, né, essa coisa desse amor, desse cuidado, né, que foi empregado para a gente, que
a gente tem que sonhar, esperar por esse príncipe que vai vir, vai nos salvar, vai nos proteger de tudo, e em troca a gente vai fazer tudo por ele, a gente vai viver em função dele, para as vontades dele, né? E quando você traz também as questões sociais, foi algo também que permeia muito, porque a gente tem, né, essa questão mesmo da mulher, né, dessa sociedade patriarcal, de como a gente vai trabalhar com isso, mas muito essa questão social também, isso também chama muita atenção na questão do ovo, assim. E, assim, falando, né, assim, a gente traz dentro das telas para as nossas vivências, né, assim. A própria questão do roteirista, né, hoje eu no momento estudo roteiro, né, eu tenho estudado e me dedicado a ser roteirista. Que legal. Muito. Eu me encontrei mesmo, assim, eu já venho do teatro há muitos anos, e no cinema comecei na área de produção e tal, mas me encontrei mesmo na área escrita, né, de roteiro, e assim, a gente vê essa questão, né, dessa predominância masculina ainda, dessas dificuldades, às vezes, de alguns lugares, dessa descrença. Quando a gente é mãe, né, parece que, assim, é um lugar, parece que a gente não vai dar conta na questão a gente não vai dar conta das nossas demandas, né, porque somos mãe, ou então porque a gente pode ser, né, tipo, tem a questão do trabalho, às vezes até uma contratação, né, mas pode engravidar. Então, assim, a gente aproveitar essa questão, né, até trazendo para hoje, né, o Dia Internacional da Mulher, aproveitar esse debate que é essencial, até da questão do dia, né, a gente conseguir remeter esse papel da mulher até em falar desse dia que se tornou algo fugindo tanto do que a gente precisa traçar, né, de algo tão comercial, tão vendável, tão assim, e que a gente acaba não conseguindo retratar ou debater sobre esses temas e aproveitar esses momentos para a gente falar um pouco sobre. Então, vou abrir um pouco para vocês, eu falo muito, vou abrir para vocês falarem mais aí um pouco sobre isso, sobre esse ser mulher, né, nessa sociedade. Eu vou comentar rapidinho sobre o que você tinha falado, né, sobre a fala do filme do ovo. Se você ceder, é isso, né? As mulheres estão sempre cedendo desde sempre, né? Porque, na verdade, foi ensinado a gente que ser esse tipo princesa, porque, na verdade, os contos nos ensinaram que a gente deveria estar cedendo, justamente o que você falou, né? Para sermos felizes para sempre, deveríamos seguir aquele modelo que foi nos imposto, que é ceder sempre, e caber nesse modelo de ser, sei lá, de sempre fazer tudo pelo homem. Homens mimados, enfim, que querem tudo, que administram tudo, que querem ser donos do mundo, enfim. Sempre que eu apresento o ovo, eu sempre falo que, apesar de que é sobre a discussão da troca do nome ali, mas não é um filme sobre isso, né? É um filme sobre a liberdade dessa mulher, porque o ovo é isso. Depois que chega esse ovo para ela, é quando ela se livra de tudo isso, as roupas mudam, o cabelo muda, a maquiagem muda, a forma como a mulher muda. Então, não é um filme sobre a discussão que trocou o nome, não. É um filme sobre a liberdade dessa mulher que finalmente entendeu que, cara, não, tchau, beijo, dessa vez não, estou indo embora com a minha liberdade. Ou pelo menos temporariamente, né? Porque, enfim, infelizmente, da forma como está escrito, é um mundo dominado por homens, tem homens em todos os lugares, né? Mas é isso, mas é muito difícil, assim, o audiovisual, infelizmente, a maioria dos diretores, a maioria de quem está aí na frente, a maioria são homens, infelizmente, mas eu estou acreditando muito nas futuras gerações, a nossa geração está tentando demais, que eu acho que está tendo uma mudança, está tendo mais pessoas negras, mais pessoas periféricas, mais indígenas, mais PCDs, mais pessoas trans. Ainda está um processo lento, mas acredito demais, mesmo assim, mesmo. É difícil pra caramba, eu concordo com o Chile, às vezes é muito cansativo, às vezes a gente só quer descansar, tomar nossa água de coco, tá na praia, às vezes a gente não quer falar sobre isso, sabe? Às vezes a gente quer escrever sobre outras coisas, a gente quer escrever sobre dinossauros, sobre baratas voadoras, sabe? A gente não quer escrever sobre isso, sabe? Porque a gente já tá vivendo todos os dias toda a merda, todo o machismo, tudo isso, e a gente só quer, tipo, falar sobre outras coisas, sabe? Mas é isso, né? A gente tem que entender o que é o futuro que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o meio que a gente tem é através do audiovisual, da nossa escrita, e estamos aí, né? É isso. O ovo também mexeu muito comigo também, porque todo um processo
bastante intensos também, e ter visitado, né, conhecido, mergulhado um pouco na história da personagem principal. Acho que, assim, porque é isso, eu acho que mesmo que a gente trabalhe, né, tecnicamente ali sobre o que a gente está falando e tudo, e há o processo de distanciamento, né, mas a gente, enquanto mulheres, falando de mulheres, né, falando de histórias, assim, acaba sendo atravessadas também, né. Eu acho que é muito interessante também que quem faz a arte não faça apenas porque está produzindo o produto, né, mas que seja atravessado pelo próprio produto que está sendo feito, né, que está sendo criado, né. Interessante também que não modifica apenas o outro, né? O outro é uma pretensão a ser modificada, né? Não necessariamente, porque só o outro pode decidir. Mas o fazer da criação, né? Ela, querendo ou não, nos atravessa e nos modifica, né? Então, foi esse caminho aí, foi um caminho bem sutil, né? De se falar dessas violências, assim, né? Porque tudo aparentemente tá tudo bem, né? Mas quando você vai mergulhando mais a fundo nas relações, no sutil das relações, né? Que às vezes a violência não está ali escancarada, né? Assim, claramente, ela está impregnada nos comportamentos diários, né? E a questão do comportamento diário, que aí não vai só apenas para o homem, né? Enquanto ali símbolo, né? Básico dali, o principal símbolo básico do machismo, né? Mas está em um pensamento coletivo, né? O machismo ele está impregnado nas nossas cabeças, assim, né? Então, assim, desconstruir isso requer uma atenção diária, a meu ver, sabe? Porque, por exemplo, eu que falo dentro do meu próprio, da minha própria história, do meu próprio corpo, mas até chegar a ver isso, não foi só a minha experiência, né? Foi ter vivenciado com minha mãe, de ter visto minhas tias, minha avó, e de ter percebido que eu reproduzia a violência, não só no meu corpo, mas no corpo dessas pessoas também, né? Quando eu dei fé de que meus comportamentos já ajudavam a minha mãe a ficar em uma situação de uma pessoa escrava, né, daquela situação, né? Escrava de um lugar que coloca, porque não era só meu pai que comportava de certa forma com a minha mãe, eu reproduzia, ainda sendo mulher, aquele comportamento, né? Dentro de casa, nos afazeres de casa, a gente está amarradas a uma forma de uma projeção coletiva, de um pensamento coletivo, que é difícil sair. Então, assim, o que eu falo sobre ser mulher é que isso, e volto o que Rai falou, que não é só uma coisa de quem tem um corpo de mulher ou que se vê mulher, né? Que sabe que é mulher, mas assim, está para além. É preciso romper essa forma que, na verdade, não existe. A mulher, eu já me perguntei, eu existo? A mulher existe? Ou ela é apenas uma projeção? A gente ainda está sendo descoberta, até por nós mesmos, pela própria sociedade. E eu acredito que para diminuir a questão da violência, é um olhar das pessoas para a mulher, né? Sobretudo para essa projeção, para a gente desconstruir essa projeção. Ninguém cabe nessa zorra dessa projeção, não, gente. Nenhuma mulher cabe nesse lugar, é uma violência que não tem condição de tudo é dominada, é o corpo, as escolhas, o futuro, a forma, tudo é dominado. A gente precisa. Eu quero dizer, e digo não só enquanto ser mulher, mas eu quero dizer enquanto para nós, enquanto pessoas. A gente precisa ter um outro olhar para isso, construir isso. E o desconstruir isso está ao ver filmes como esses, né? Assim, e sensibilizar e dar conta, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? Como é que eu desconstruo isso comigo mesma? Como é que eu desconstruo isso com minha filha, que é menor? Como é que eu desconstruo isso com meu filho? Como é que eu desconstruo isso com minha mãe? Ao tratar uma mulher, uma senhora, entendeu? Achar que essa senhora, eu tenho que ir para casa dela para comer a comida que ela faz, que é comida gostosa, porque só ela sabe, sabe? Que é também uma prisão também, pelo contrário, vamos oferecer uma outra forma de fazer comida, vamos fazer uma comida coletiva, vamos sair, vamos zoar, vamos beber,
entendeu? Essas prisões não são insuportáveis. E a gente vai romantizando essas prisões, sabe? E colocando essas mulheres cada vez mais em caixinhas, né? A idade vai passando, é por causa da idade, é por causa disso, é por causa daquilo. Zorra, por causa de não também, de uma não liberdade do prazer, do prazer da vida, né? Então, com o passar do tempo, essas mulheres a gente naturalmente diminui o prazer daquela mulher, acha que realmente ela deve ficar naquele lugar, por causa que o corpo dela modificou, e aí ela tem que ser mais ainda, servir mais ainda, que ela não vai servir só o marido, não, ela vai servir os netos, ela vai servir os filhos, ela vai servir o diabo a quatro. Então, quer dizer, é preciso que a gente, enquanto pessoas, seres humanos, na sociedade como precisa construir isso aí, gente. Assumir nosso papel de sobreviventes no mundo, de cozinhar, sua comida, lavar a zorra da sua roupa. Tá na hora da gente aprender isso aí, sabe? E deixar as pessoas sentirem prazer em qualquer idade, sabe? Deixar se libertarem também nossas meninas, sabe? No sentido de não já conduzir a manipular o corpo em certos comportamentos por causa de olhares de outras pessoas. E essas meninas, essas crianças deixarem de ser crianças na sua infância por causa da zorra dessa forma de se ver da mulher, sabe? Desde pequena, a gente não é livre nem na nossa infância. A gente não é criança na nossa infância, porque o nosso corpo já é conduzido a ter certos comportamentos. Por causa do olhar de terceiro. O adulto é que deve se colocar. A criança deve ser livre. Né? O adulto é que deve se colocar, porque a gente tem as experiências. Né? E deixar a criança, a juventude, o adolescente viver suas próprias experiências. Né? Enfim, gente, é muito babado esse negócio aí. Mas é isso, agradecer, né? A oportunidade mesmo de estar aqui falando, de estar aqui ouvindo, né? E não só na tela, né? Mas saber que como RAI, como vocês mesmos colocaram aqui, tem essa possibilidade de ter esses avanços aí, de abrir esses caminhos, que eu acho que não pode estar apenas, né, na arte, ao ver, mas que isso se modifique na vida prática. Né? A ideia de se fazer o processo de criação, de colocar isso em cena, nas telas, em livros, etc. E tal, é que isso se modifique na vida real das mulheres, né? Que se rompa aí, a gente tenha liberdade real dentro de casa, na vida real. É isso. Certinho. Aí, pessoal, vamos finalizar agora nossa live, né? Eu vou deixar aqui para vocês, né? Lembrando que hoje tem a exibição, né, do Bicho e do episódio piloto de Canções para Não Dormir, Crave a Rosa, né? E serão exibidos às 20h30, às 20 horas e 30 minutos, na TV UESB, TV UFMA, canal do YouTube da Ato 3, Sala de Cinema Premiere para Barreiras, Guanambi, Caetité e Luiz Eduardo Magalhães. Gostaria de agradecer a Ato 3 pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo prazer de estar aqui. Agradecer às meninas que estão aqui presentes comigo, dizer que, assim, é muito importante vê-las e acho que eu falei da exibição do Bicho. Não, a exibição de hoje, corrigindo, é de O Ovo e de Canções para Não Dormir. A do Bicho é dia 12, às 20h30, nos mesmos canais que eu falei. Desculpa a confusão. Agradecer às meninas, dizer que vocês me inspiram, que são mulheres que me inspiram, né? Que me fazem querer continuar na arte, me fazem querer sair desse lugar, né? Ver o trabalho de vocês, né? Esses diálogos aqui me movem e me fazem querer estar mais e mais e poder continuar dialogando sobre realmente quebrar esses paradigmas dessa sociedade patriarcal que a gente vive e conseguir transformar, né? Cada vez mais pessoas com a arte, com os diálogos. A gente pode não... às vezes a gente não vai conseguir mudar o mundo assim, mas se a gente planta ali uma ideia que a pessoa vai pensar sobre aquilo, vai pensar diferente, como Shirley falou, vai tomar uma atitude diferente ali no dia a dia, né? Vai fazer sobre isso, já foi muito, já tocou muito, né? Então, e a arte toca, a arte transborda. Então é isso, muito obrigada, meninas. Aí eu já me despeço aqui e aí abro para vocês fazerem as falas finais de vocês. Nada, eu só queria agradecer essa fala potente de Shirley. É isso, Shirley, concordo demais. Cuidemos das nossas mães, nossos avós, da tia, da quitanda,
cuidemos de todas, né? É isso. Porque enquanto a gente, às vezes, sai para a rua para pedir nossos direitos, alguém ficou lavando nossa roupa, alguém ficou fazendo a comida, mas por que não chamar juntos? Está certíssimo, Chiu. Demais, assim, demais. Cuidemos das nossas mães, nossas amigas, os mais velhos, as mais velhas. É isso. Agradecer demais, Jéssica, maravilhosa. Obrigada a tu3. Convido vocês a assistirem Bicho, assistirem o Ovo, assistirem Canções para não Dormir, porque é incrível e eu acho que o debate é importantíssimo. De verdade, assistem Bicho, eu sou muito fã, sou suspeita para falar, e assistam Canções para não Dormir, que estão maravilhoso. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Chiu, por essa fala. É isso, agradecer muito, assim, eu acho que depois de todo esse tempo, reencontrar aqui, né, ver a Semana REC se repetindo, eu acho que fala, vida longa, né, que isso aconteça mais vezes e que mais produtos venham aí no interior da Bahia, né, aqui em Conquista, enfim, é uma turma muito, muito potente mesmo. Jéssica, é um prazer te conhecer, viu? Muito obrigada aí pela provocação. Rai, gratidão enorme, viu, por tudo, assim. Para mim foi um processo muito rico conhecer você em todos esses aspectos, assim, tanto pessoal quanto profissional, não é o Faustão, mas na questão do pessoal para no processo criativo, né? Tanto no bicho quanto no ovo, assim, né? O ovo, para mim, foi um lugar muito potente, que está no lugar tanto da discussão, sobre todas as discussões que ela aborda no filme, mas também sobre as questões técnicas também, né? Ampliar essa questão e maturar também a questão do que é audiovisual e a questão do risco também, porque além dela ela traz uma discussão que ela ela sai do que a gente está acostumado a assistir também, sabe? Eu acho que isso foi um risco muito positivo, porque isso somou para a gente no processo da feitura do filme, né? Tanto porque o processo, para mim, foi riquíssimo, a oportunidade que eu tive de estar com o elenco, né? Na questão de Rai, ter tido esse olhar de trazer essas duas pessoas que vocês vão assistir aí no filme, e que são figuras baianas maravilhosas, muito potentes, assim, de uma experiência e seguridade, não só na questão da interpretação, né? Mas enquanto vida mesmo, né? De pessoas né, de conseguirem sobreviver de alguma forma, né, através da arte, no Brasil, na Bahia. Então, eu só tenho que agradecer mesmo pela oportunidade mesmo, né, de tudo isso que a gente pôde construir, que vocês vão assistir. Eu também estou ansiosa para assistir o filme de Daniel, que eu não tive essa oportunidade de assistir, né, sei das figuras também, de algumas figuras também que fizeram parte desse processo, e eu acho que a discussão é uma discussão válida, né? E que a gente se permita a consumir a cultura, né? Consumir a cultura que é feita no Brasil, a consumir a cultura que é feita no Nordeste, a consumir a cultura que é feita na nossa cidade, sabe? E ter essa noção de que o quanto isso é importante para o nosso dia a dia, né? A cultura, a arte, ela como diz Gilberto Gil, né? É como arroz e feijão, gente. É necessidade primária, né? Necessidade, assim, coisa básica, porque nós somos seres criadores, né? Então é isso, Raio. Um grande abraço, viu? Saudade de você. E que vocês tenham uma boa sessão aí dos filmes, assistam, mergulhem, e é isso. Obrigado pela oportunidade. Ya 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 ya